Dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus, mais uma manhã gloriosa que estamos juntos, irmã B, em torno da palavra, e eu já quero nesses primeiros minutos convidar você para todos os dias às 6 horas da manhã estarmos aqui, né? Se você tem essa disponibilidade, juntos em torno da palavra, estamos lendo a Bíblia toda de forma cronológica, né? Até dezembro, dia 31 de dezembro, nosso desejo é ter concluído a palavra do Senhor e fazer isso de forma contínua, né? Então é um incentivo para você, para fazermos juntos. Então fica aí. E também, se por acaso você não consegue, tem a dificuldade às vezes de acordar muito cedo, né? É dormir tarde ou trabalha nesse horário, tanto no YouTube, roger.marques, você pode ir lá, se inscrever, aí vai chegar uma notificação para você e você consegue assistir. E também você pode ver isso aqui no Instagram, fica gravado, e também no TikTok, tá bom? Que bom estarmos juntos aqui, meus irmãos, para esse tempo em torno da palavra, estudando a palavra, meditando todos os dias, amém? Nós ontem terminamos o livro de Deuteronômio, né? Glória a Deus, ou seja, passamos pelo Pentateuco, irmão. Se um dia alguém perguntar para você, você já leu toda a Bíblia judaica, né? Assim, os principais livros, né? Da Torá, né? Então agora nós começamos aqui o livro de Josué, que bênção, né? Então ontem nós encerramos esse livro com o relato, né, da morte de Moisés e as últimas instruções para o povo entrar na terra prometida, né? Moisés abençoou o povo, Paty, Sandro, Naldinha, Deus abençoou aquele povo. E também, né, irmãos, fizemos a leitura do Salmo de número 91, foi colocado ali naquele momento, né? Não é certeza que está ali na forma cronológica correta, mas é um entendimento teológico. E ele tem uma ênfase, né, na proteção, né, daqueles que temem ao Senhor, né? O Senhor guarda aqueles que temem, aqueles que confiam nele. Agora, irmãos, nós vimos que Josué ele recebe a responsabilidade de assumir aquele povo, a direção, né, daquele povo, de conduzir aquele povo para a terra prometida. E o Senhor até então, ele falava com Moisés. Teve um momento que o Senhor foi lá, uma única vez, deu dons ali aos homens, eles profetizaram, mas o Espírito Santo estava conduzindo Moisés, né, falando com ele, era Deus falando com ele, face a face. Só que agora Moisés morreu, irmão, subiu no monte e Deus recolheu Moisés. E agora o Senhor vai lá, enche Josué do Espírito Santo e fala assim, olha, agora você vai conduzir esse povo. E, irmãos, era um grande desafio, nós precisamos entender que nós não estamos falando de um jovem, nós estamos falando de um homem maduro, né? Um homem, né, no nosso conceito de hoje, 50 a mais, né? Provavelmente é mais de 60 anos, porque se o povo ficou 40 anos e os homens em idade de guerra ia com 20, ele tinha mais de 60 anos. Então, Deus está conduzindo agora, enchendo Josué e falando, agora você vai conduzir e você precisa me ouvir. Vamos ler Josué capítulo 1, verso 2, olha o que diz. Meu servo Moisés está morto, e chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que lhes dou. Eu darei a você todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. A palavra, irmãos, para nós hoje, olhando esse texto, para nós, é o Senhor nos chamando para assumirmos a posição que Ele deseja, assumirmos uma responsabilidade. Existem momentos que nós ficaremos auxiliando, existe momento que nós estamos ali dando apoio, mas existem momentos que nós precisamos assumir a responsabilidade, assumir aquilo que Deus nos chamou a fazer, né? E aqui para Josué ele estava sendo chamado para liderar um povo, para ser um exemplo para um povo, né? Neste momento aqui ele seria o protagonista daquilo que Deus faria através da vida dele. Então, irmãos, para nós precisamos ter esse entendimento. Terá momentos que Deus vai conduzir você. Tem momentos que você vai falar assim, olha, precisa fazer alguma coisa. Mas tem hora que Deus vai falar assim, realmente, e é você que vai fazer. É através da sua vida que eu vou conduzir. É através da sua vida que as coisas acontecerão. Então, irmãos, quando Deus te chamar, quando o Senhor colocar sobre as suas mãos algo, irmãos, receba de bom grado. Fala, Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de servir. Obrigado pela oportunidade que o Senhor dá de colocar a minha vida à disposição. E se coloque à disposição para fazer aquilo que Deus quer que seja feito.
né? Deus ele havia prometido que estaria com eles. Deus havia prometido que não iria abandonar Rosiel e Edson. Deus havia prometido. E olha só o que Josué capítulo 1, verso 5 diz, olha. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Eu não o deixarei e nem abandonarei. Aleluia! É isso, irmãos, só que nós precisamos, irmãos. Não interessa o tamanho do desafio que Deus colocou nas suas mãos. O que você precisa é ter a certeza que neste desafio, Deus está com você. Se Deus está com você, irmãos, a vitória é garantida. Terá problemas, sim. Nós vamos ler aqui, ó, o livro de Josué. Você vai notar o quanto de problema que Josué teve. Mas ele tinha uma palavra e ela é suficiente. Eu, o Senhor, estarei com você, Josué. Irmãos, essa palavra é suficiente para nós, irmãos. Quando Deus falar assim, olha, eu estou contigo, irmãos, acabou. Não sofra mais com nada, por quê? Porque o Deus que está conosco, ele também vai nos dar vitória, escape, vai lutar por nós. Amém, meus irmãos? A insegurança, às vezes, irmãos, vem sobre a nossa casa. O medo de errarmos, sabe? Olhamos e falamos assim, meu Deus, será que eu dou conta? Será que eu vou ser falado? Será que, sabe, eu vou ter essa marca na minha vida que não deu certo, que aquilo acabou comigo? Será que isso não passava pela cabeça de Josué? Porque até então Josué não tinha feito milagre nenhum, irmãos. Ele tinha visto Deus agindo através de Moisés. Mas agora Deus está direcionando ele. Ele viu esse homem sendo cheio do Espírito Santo. Agora esse Espírito está sobre ele. E Deus está dizendo assim, ó, seja forte, Josué. Tenha coragem. Eu estou com você. E hoje, irmãos, a palavra do Senhor para nós é, seja forte. Tenha coragem de assumir aquilo que eu coloquei já sobre suas mãos. Vamos. É hora de você ir, de levantar. Eu estou colocando isso no seu coração há tanto tempo. Não coloque mais questionamentos. Não coloque mais, mas será? Não. Seja forte. É a hora de você assumir essa posição. É isso que Deus estava dizendo para ele. E é isso que nós precisamos receber do Senhor como palavra de Deus hoje. Mas tem uma atenção, algo importante que precisamos observar, irmãos. É o que nós lemos durante todo o livro de Deuteronômio. É o que Deus vai chamar a atenção de Josué agora. Olha só. Josué capítulo 1, verso 7. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir, preste atenção, toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado e nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Vamos trazer o exemplo aqui, irmãos. O que Deus estava orientando Josué. Josué, você recebeu aqui, ó, durante 34 capítulos, vamos usar aqui o nosso texto, né? 34 capítulos, Deuteronômio ali, ó, Deus falando. A lei é essa, come cuidado com isso, não faça isso. Era a lei, era o momento que Deus estava constituindo a lei, ensinando o povo a obedecer. Aí agora ele vai entrar na terra prometida, Anselmo, pastor Edilson, olha o que ele está dizendo, irmã Cida. Ele está dizendo assim, ó, tenham cuidado para fazer exatamente aquilo que está na palavra. O que serve para nós, irmãos? Cuide de fazer exatamente o que está na palavra. Cuide de viver exatamente aquilo que Deus tem falado conosco, irmãos. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Permaneça na palavra. É isso, irmãos, que vai dar sucesso. Você quer ter sucesso na sua vida profissional? Escute a palavra. Você quer, irmãos, prosperar? Olhe para a palavra. Você deseja ser curado? Ora para a palavra. Eu não estou dizendo que Deus vai fazer tudo o que desejamos. Por quê? Porque Deus é Pai. E Ele sabe, irmãos, o tempo Ele é soberano. Agora, se é da vontade de Deus, está alinhado com a nossa. Se Deus desejar abrir essa janela para nos abençoar, irmãos, o sucesso está em olhar a palavra. Amém, meus irmãos? O sucesso está em obedecer, em ser fiel. É isso que Deus está dizendo a Josué. Josué, você ouviu, seja fiel. Seja fiel. Seja fiel, irmãos. Obedeça o Senhor. Se arrependa se por acaso você errar e vai crescendo na fidelidade e na graça ao Senhor. O que muda, irmãos, na nossa vida hoje, diante dessa palavra? Nada. Nós vivemos as mesmas coisas. Deus nos encorajando a sermos corajosos, a irmos
em frente, mais precisamos olhar a palavra. O capítulo 2, Josué ele vai enviar os espias para ver a primeira cidade que eles iriam conquistar ali, que era Jericó, cidade grande, né? E eles vão lá, entram naquela cidade, o rei daquela cidade percebe que eles estão lá e começa a mandar pessoas atrás dele. E uma prostituta recebe eles em casa e os protege dentro da casa dela. Vamos ler? Peguei um pedacinho aqui, Josué capítulo 2, verso 4. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu, sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. O que Raabe está fazendo? Está escondendo os homens. Raabe não era judia, irmãos. Era das nações que estavam ali. E ela está ali agora sendo usada por Deus para guardar esses homens. Por isso disseram que, aí no momento que ela cuida, ela pede para que eles guardem, né? Eles vão invadir a cidade, que preserve a família dela. E uma coisa importante que Deus falou comigo através desse texto, irmãos. Deus pode usar quem Ele quiser, irmãos. Às vezes Deus usa o improvável. Ninguém imaginava que uma prostituta, uma mulher que talvez estava ali, irmãos, e desculpa dizer, uma mulher, um homem, né? Que no caso nós estamos falando de uma mulher. Mas alguém que estava ali, às vezes, para atrapalhar casamentos. Às vezes para trazer problemas. Só que agora Deus pega essa mulher, transforma ela e coloca ela como alguém para abençoar uma nação. Porque ao receber ali os espias, eles puderam ver a cidade e puderam ir lá e trazer para Moisés. Nós sabemos como, nós vamos ver como foi a vitória deles, porque Deus é quem guerreia. Mas o Senhor preservou ela, e depois você vai ver mais para frente as gerações que nascem dessa mulher. Porque, irmãos, Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Deus me usou, pegou você. Talvez você estava lá fedido, todo acabado, não tinha esperança, talvez estava lá no mundo de pecado, seus pensamentos eram maus, e Deus pegou você e transformou, fez você esse vaso de honra para a glória de Deus. É assim que Deus trabalha na minha vida e na sua vida. Deus nos transforma, Deus muda a nossa história, Deus muda, irmãos, e nós precisamos crer nisso. O povo de Jericó, irmãos, estava perdido. Estava com medo, por quê? Porque um Deus havia feito maravilhas no Egito. Um Deus havia feito maravilhas contra os reis que estavam antes do Jordão. Porque é assim que Deus faz, irmãos. O testemunho, irmãos, daquilo que Deus tem feito é o que transforma vidas. O testemunho daquilo que Deus tem feito em nós e através de nós é o que muda destinos. É isso que Deus tem falado. Olha Josué capítulo 2, 9. Sei que o Senhor lhes deu essa terra. Raabe dizendo. Disse ela, estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes dessa terra estão desesperados. Deus disse, eu vou guerrear por vocês. É o Senhor, irmãos. O povo estava ali ouvindo o que Deus fez e o povo marchando em direção à terra deles. Eles estavam desesperados. E o que nós precisamos, irmãos, às vezes diante de uma cidade murada, de um grande desafio, é confiar em Deus, irmãos. Às vezes você vai prestar uma entrevista, vai fazer, né, um processo seletivo, e aí você fica tenso, meu Deus, e aí você vai ouvindo, e aquilo parece que as muralhas estão crescendo sobre você, mas confia em Deus, você tem o Deus que muda tudo, transforma tudo, abre caminhos, confia em Deus. Agora, irmãos, o que Deus fala? Deus fala assim, ó, pegue a arca, chegou a hora de tomar posse da terra, tome a arca, a minha presença, a presença soberana de Deus. E agora vocês vão atravessar o Rio Jordão. E Josué lhe dá uma palavra para o povo, irmãos. Porque a bênção de Deus, irmãos, nunca vai estar no pecado. Repita isso aí. A bênção de Deus nunca estará numa vida de pecado, irmãos. A bênção de Deus está numa vida santa. Olha o que Josué disse. Josué 3,5. Então Josué disse ao povo, purifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas entre vocês. Aleluia. Irmãos, quer viver um milagre? Quer ver? Nós estávamos ontem na igreja ouvindo uma palavra e aquilo Deus falou comigo. Você quer ver milagre acontecendo? Se purifica. Santifica a sua vida. Sabe? Começa a crer. Sabe? Trazer à existência aquilo que Deus já liberou para nós. Entendam isso, irmãos. É necessário, irmãos, às vezes uma vida de renúncia. Jejum, oração, irmão, sabe? É isso que nós precisamos estar em Deus.
né? Não para que o coração de Deus se mova, não, irmãos, mas para entender aquilo que ele já liberou. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Então quando eu me alinho ao coração de Deus, irmãos, eu sei, eu escutei como Josué, vamos lá, Deus vai fazer, é isso que Deus quer. Você entende? Então quanto mais próximo de Deus você estiver, mais você vai entender dele. Agora, irmãos, quando estamos longe de Deus, ainda estamos na igreja, irmãos, indo no culto, né, e tal, aí a gente ainda fala assim, ai, não gosto muito dessa canção, não gosto muito desse pregador. Não, irmãos, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque se é Deus que está estabelecendo, irmãos, nós queremos mais dele. Pode ser uma pessoa simples, pode ser uma prostituta, pode ser, irmãos, a Raabe da nossa vida, mas Deus usa quem ele quer para nos abençoar. O importante é estarmos alinhados à vontade dele, em santidade, amém, meus irmãos? Separados do pecado, uma vida santa transforma, irmãos, situações, transforma ambiente, transforma casa, gera milagres, aleluia. É isso que Deus estava dizendo a Josué, através de Josué: se santifique, se purifique, abra mão do pecado, abra mão dos pensamentos ruins, abra mão, sabe, aquela coisa que toda hora você está reclamando, falando de um, falando de outro, abra mão disso tudo, olhe para dentro de você e se arrependa. Você estava fazendo isso ontem. Talvez eu estava fazendo isso ontem. E hoje é dia de fazer o quê? Se arrepender e falar: Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Mas a partir de hoje eu quero viver para o Senhor. Se purifique, se santifique. É isso que Deus está dizendo. Vamos examinar esse texto, olha isso. Josué capítulo 3, verso 7. O Senhor disse a Josué: hoje começarei a fazer de você um grande líder aos olhos de todo Israel. E eles saberão que estou com você, assim como estive com Moisés. Irmãos, Moisés havia morrido, irmãos. Era o grande, era o reconhecido, era o homem. Mas agora, irmãos, o que Deus está dizendo? Eu vou levantar você, Josué. Eu vou fazer você conhecido. A nação vai te reconhecer como um homem de Deus. É Deus quem levanta o homem, irmãos. É Deus quem permite que o homem seja conhecido. É Deus quem eleva o seu nome. Entenda isso. Não é você, é Deus. Deus levanta um homem, irmãos, e quando o assunto é a palavra de Deus, a direção de Deus, ele faz para que o nome dele seja glorificado. Agora, irmãos, quando Deus levanta alguém por causa do pecado, é para trazer juízo. E Deus levanta, irmãos. Deus coloca péssimos governadores, porque às vezes ele quer trazer juízo sobre o povo. Ele fez isso com a Babilônia, para afligir o povo de Israel. Ele está fazendo isso com Israel agora, para essa nação que está lá, que sacrificava os filhos. É isso que Deus está fazendo, trazendo juízo sobre aquela nação, que sacrificava os filhos para ter uma boa colheita, para achar que estava sacrificando a um Deus que ia trazer prosperidade. Agora Deus, que abomina isso, vai lá e fala: olha, você, Israel, está sendo instrumentos, primeiro para a promessa que eu tenho para vocês, mas para ser juízo sobre esse povo. Mas Deus agora aqui neste contexto está dizendo assim: eu vou levantar você, Josué, vou levantar você, um homem de Deus, um homem que vai ser reconhecido. Entenda isso, irmão, se Deus quer te levantar, ele vai te levantar, mas seja santo, se purifique, abra mão do pecado, porque Deus quer levantar homens e mulheres tementes a ele. Amém, meus irmãos? Deus está dizendo assim: agora eu vou abrir o Rio Jordão. Agora eu vou fazer através da sua vida. Olha lá o 13. Josué 3,13. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor, o soberano de toda a terra. Assim que seus pés tocarem a água do Jordão, a correnteza será interrompida rio acima, e as águas se levantarão como um muro. Este é um grande milagre. Apenas o Senhor é poderoso para fazer isso, irmãos. Apenas o Senhor é poderoso para fazer, para transformar, para mudar. É impossível aos olhos humanos, irmãos, fazer isso. Mas com Deus, irmãos, é possível. Deus age no impossível, irmãos. Deus age naquilo que a lógica humana não consegue enxergar. E a Bíblia faz questão de falar, irmãos, que o rio estava cheio. Para quê? Para que alguém lá no futuro não falasse: e você já deve ter ouvido isso. Não, é que naquela época do ano o rio baixava. Não, era o contrário, era a época de chuva, o rio estava repleto, cheio. E Deus faz exatamente nessa época para que as gerações soubessem que ele era Deus com Josué e era Deus conosco, irmãos. E é Deus que continua fazendo milagres. É isso que a Bíblia fala. 1 milhão, mais de 1 milhão de pessoas passam, irmãos. Pensa, 1 milhão de pessoas passando no espaço ali que Deus abre.
Quanto tempo eles ficaram ali? Não era um evento, não foi um momento, irmãos. Foi uma ação poderosa de Deus. E aí Deus fala assim, ó, pegue pedras para que as nações, para as gerações seguintes não se esquecerem do que eu fiz hoje aqui. Vamos ler? Josué 4:6. Eles serão um monumento entre vocês no futuro. Seus filhos perguntarão, o que significam essas pedras? E vocês dirão, elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr, quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Essa nação que estava aqui, irmãos, a sua maioria, talvez quando passaram lá no rio Jordão eram crianças, no Mar Vermelho eram crianças, e outros ainda não tinham nascido, na sua maioria. Agora, irmãos, Deus está falando assim, olha, vocês precisam ver o milagre. Irmãos, não deixe o problema atual, escute isso, não deixe que os problemas atuais faça você se esquecer os milagres que Deus já fez na sua vida. Eu vou repetir isso é importante. Não deixe que os problemas atuais, as situações que se apresentam hoje, apaguem, da sua mente. Tire o foco daquilo que Deus já fez no passado, dos milagres que Deus já fez na sua vida. Você está entendendo? Deus, irmãos, estava ali, fazendo, transformando, mudando. Mas Deus estava dizendo para eles, façam isso, criem um altar, para que vocês não se esqueçam. E aí Deus, depois que todo mundo experimentou o milagre, entenda bem, todos passaram pelo milagre. Todos. Os 600 soldados, as 400 mil crianças, 600 mil soldados, as 400 mil crianças, as 400 mil mulheres, todos passaram pelo milagre. É isso que Deus tem, irmãos, que todos passemos pelo milagre. E aí Deus volta o rio a jorrar normal. Irmãos, todos nós podemos experimentar, crer em Jesus hoje. Está acessível para todos. Passe pela salvação. Passe pela entrega, porque Cristo fez o sacrifício por todos nós, que cremos nele, que aceitamos ele na nossa vida. Amém, meus irmãos? Esse é o objetivo do Senhor, nos abençoar. Josué 4:24, eu encerro. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor, seu Deus, para sempre. Que exista temor, irmãos, a palavra e ao Senhor. Eu quero orar. Vamos orar, irmãos. Clamar ao Senhor. Deus, soberano. O Senhor que levanta e o Senhor que abate. O Senhor que dá autoridade e o Senhor é quem tira. E o Senhor faz isso porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe as nossas inclinações. O Senhor é poderoso. E Pai, o que nós aprendemos hoje? Que precisamos ter uma vida de obediência, Senhor, à sua palavra. Para sermos santos, puros como o Senhor é. E Pai, e viver, Pai, uma vida vivendo a promessa e uma vida de milagres. Pai, eu sei que o Senhor requer de nós esforço. Não vai ser, Senhor, às vezes de forma comum, vivendo no dia a dia. Não, precisa ter, Senhor, uma intenção. Falar, não, hoje eu vou me santificar. Hoje eu vou fazer um jejum. Hoje eu quero ter tempo de oração. Não quero orar 2, 3, 10 minutos. Hoje eu quero ler grandes porções da palavra. Hoje eu quero viver para o Senhor. Pai, tira os pensamentos ruins. Tira, Senhor, os momentos que nos reunimos às vezes para falar mal uns dos outros. Tira, Senhor, coisas às vezes pequenas. Pecamos com os olhos, Senhor. Olhando, cobiçando, desejando, fazendo, falando. Tira isso de nós, Senhor. Gera em nós arrependimento, transformação, mudança, para que possamos viver, Senhor, a verdade da sua palavra. Pai, nós oramos por isso, para que não se esqueçamos da grandeza do Senhor, Pai. Que hoje, Pai, nós estamos aqui, Senhor, num grupo, Senhor, de irmãos, que nós, Senhor, sejamos, Senhor, os agentes de transformação, aqueles que vão ter coragem, não vão ter medo, Pai, de ser ousados em orar, em pôr as mãos sobre os enfermos, Senhor. O Senhor usou, Senhor, aquela mulher que, Senhor, estava ali se prostituindo,
indo, Senhor, naquela casa de prostituição, para salvar, o Senhor faz isso. O Senhor pega alguém que estava lá, num lugar, num ambiente de pecado, para ser um ambiente santo, um ambiente que vai gerar vida, um ambiente que vai gerar transformação. Faça isso em nós, Senhor. Talvez antes, Senhor, éramos instrumentos do pecado, mas agora somos instrumentos para a glória de Deus, Pai. Antes, Pai, instrumentos, Senhor, para a desgraça, para falar mal, para fazer aquilo, para fazer o outro, para não perdoar, mas hoje somos instrumentos de perdão, Senhor, de restituição, porque o Senhor nos chamou para isso. Nós colocamos o Senhor diante do Senhor e oramos, pedindo que o Senhor nos abençoe nesta manhã e nessa semana, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que maravilha! Iniciamos mais uma semana, um novo livro, estamos juntos em torno da palavra. Eu quero convidar você a ter uma vida mais santa hoje. Sabe, se você puder, tira um momento para fazer um jejum. Se você não entendeu, se você hoje é novo, assim, eu estou começando agora, não sei nem o que é um jejum, dá um Google aí e veja o que é um jejum. Sabe, o que é um jejum? Não vai dar tempo de eu te explicar agora, mas você pode pesquisar se você não sabe. Procure o que o Senhor quer como santificar. E faça isso hoje, irmãos, porque é isso que o Senhor quer de nós. Amém, meus irmãos? E eu quero deixar um convite a você aqui. Amanhã, às 6 horas, estaremos aqui de novo, continuando Josué, capítulo de número 5. Né? E vamos até o 8, se eu não me engano. Vamos ler juntos, tá bom? E também, irmãos, durante essa semana, se você quiser estar conosco, congregando, nós teremos cultos terça, quarta e domingo. Terça às 8, quarta às 20, domingo às 10, tá bom? Aonde é? Avenida do Taboão, 3659. Amém, meus irmãos? Tá bom? Coloca na descrição depois. Coloco, Elis, vou colocar, minha filha. Tá bom? Lá no YouTube eu tenho colocado também, irmão. Se for lá no YouTube, você vai ver, ó. Dá pra fazer a série toda lá, tá? Pegar a palavra toda, mas eu coloco sim. Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe, que vocês tenham um dia abençoado, na graça do Senhor. Né? Deus abençoe vocês. Amém, meus irmãos? Estamos juntos, hein? Amanhã, às 6 horas. Deus abençoe.